Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao Pré-Vestibular. Sou o professor Maxi Rodrigues, teu professor de filosofia, teu professor de sociologia. Sou do sexo masculino, tenho 54 anos, tenho a cor parda, cabelos castanhos, estatura mediana, estou trajando uma calça preta, uma camisa rosa bebê, entendeu? Para você, e o ambiente hoje da sala de aula é um estúdio de televisão da nossa TV interativa da UEA. Então vamos à nossa aula. O tema de hoje é um tema muito especial. É o primeiro tema do edital do SIS1 e o primeiro tema do edital do macro da UEA, que é a questão do mito e a filosofia, né? Abordar o mito com uma explicação sobre a origem das coisas, do mundo, da vida, e a passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico, do pensamento mítico para o pensamento racional. Mas vamos à aula, que é o que interessa. Trouxe para vocês alguns argumentos importantes. Na verdade, nós somos linguagem, né? O que nos apresenta e que nos separa dos outros animais, como diz Aristóteles, é a capacidade que nós temos de utilizar a linguagem. Então, a tua apresentação no mundo é a linguagem. Então, veja bem, mito. A palavra mito tem, querendo ou não, tem alguns elementos regulares. Não interessa se o mito é africano, se o mito é dos povos originários, se o mito é nórdico, se o mito é grego. Eles têm elementos regulares, estruturais, tipo, todos os mitos, de um modo geral, vieram da tradição oral. O que é a tradição oral, Maxi? É o uso da fala. Não existia a escrita como um documento. A fala era a forma de repassar, geração em geração, as suas tradições, a sua explicação encantadora, a sua narrativa poética, né? Primeiro elemento importante isso. Então, o mito, querendo ou não, trata da origem das coisas. Todos os mitos, de modo geral, de alguma maneira, vai abordar sobre a origem do homem, da vida, do mundo, do universo, etc. Tá? Esse elemento é muito importante. Repito, todo e qualquer mito, não interessa se ele é ocidental ou oriental, vai ter esse tipo de elemento regular. 2. A passagem do mito para a filosofia, de volta à linguagem, algumas palavras eu trouxe para ti. Arqué, princípio racional. Os filósofos pré-socráticos estabeleceram um princípio racional para tentar explicar, não mais de maneira oral, não mais de maneira ficcional, não mais de maneira sobrenatural, mas a partir de um princípio racional, as coisas que aparecem no mundo, o homem, a vida, o mundo, o universo de um modo geral. Logos quer dizer razão ou discussão. São instrumentos ou ferramentas de linguagem fundados na razão que serviram para o homem ter uma explicação fundamentalmente racional, para que eles pudessem ter uma outra maneira de explicar o mundo natural, não mais a partir de um processo mítico, fantástico, oral, mas a partir de um elemento documental, racional. E por último, physis. Essa palavra é muito importante para a filosofia pré-socrática. Está escrito, ó, início, princípio, começo de todas as coisas. A physis, vários filósofos pré-socráticos vão propor um elemento físico para justificar a presença de todos os outros elementos. Por exemplo, o primeiro filósofo ocidental chama-se Tales de Mileto, que vai dizer que a physis, o princípio, o início, o começo de todas as coisas veio da água, né? Empédocles vai dizer que é o átomo. E assim vai. Cada filósofo vai apresentar um elemento. Então, vejam bem que é o uso da linguagem e as experiências que o homem tem com o mundo e a sua relação social que vai mudando. E essa passagem do mito para um pensamento filosófico não é uma evolução, são apenas formas diferentes, tá? O discurso do mito continua existindo, como o discurso racional também continua existindo. Então não existe uma evolução aqui não, existem maneiras diferentes de abordar o homem, a vida e o mundo. Agora vamos às nossas questões. Questão número 1 para ti. Unesp 2023. Leia o excerto baseado num documento maia do século XVI. Primeira questão, o que quer dizer excerto, Maxi? Fragmento, preste atenção, tá? Trecho específico, tá bom? Vamos lá. Este é o princípio da concepção dos humanos, de quando se buscou o que devia compor a carne do homem. De Paxio, lugar da fenda. Caia lá, de água amarga. Esse é o seu nome. Vieram as espigas de milho amarelo e as espigas de milho branco. E estes são os nomes dos animais, dos que trouxeram a comida: Iaque, raposa cinzenta; Itiu, coiote; Quel, periquito; Orro, corvo. Esses
4 animais lhe deram a notícia das espigas de milho amarelo e das espigas de milho branco. Foi assim que eles encontraram o milho. Milho que compôs a carne da gente criada, da gente formada, e a água que se tornou o sangue, a linfa do ser humano. E então puseram em palavras a criação, a formação de nossas primeiras mães, de nossos primeiros pais. De milho amarelo, de milho branco, se fez sua carne. Apenas de alimento se fizeram os braços e as pernas do ser humano. O Excerto expõe. Interessante, eu acabei de dizer que não interessa qual é o tipo da explicação mítica. De algum momento, eles vão falar de origem. E especificamente, eu coloquei essa questão para te mostrar que não é só os gregos, não é só os nórdicos, não é só os orientais, está aí os maias. Vamos lá. O Excerto expõe. É uma visão estereotipada da criação humana que contraria preceitos básicos do pensamento científico da época. 2. B. Um reconhecimento das limitações alimentares locais e a incorporação de valores e princípios do catolicismo europeu. C. Um lamento dos nativos diante da dominação europeia e a reafirmação dos valores originais da comunidade indígena. D. Uma representação mítica das origens do homem que associa o processo da criação humana a elementos do mundo natural. E a letra E. Uma interpretação mitológica da criação da fauna nativa e a preocupação com a carência alimentar do período. Bem, entre as alternativas, qual seria a competente? De volta ao início da minha aula, qual delas se cabem ao que eu te disse, que vai tentar explicar de maneira mitológica, de uma narrativa fantástica, poética até, o surgimento do homem, da vida e do mundo. Só tem uma alternativa competente aí, meus amores, que é a letra D de demente, D de doido. Preste atenção, uma representação mítica das origens do homem que associa o processo da criação humana a elementos do mundo natural. Assim que vai. Vamos à questão número 2. Unesp 2022. A filosofia, além do privilégio histórico de ter sido a primeira tentativa de compreensão do mito, tem consciência, desde a sua origem, de seu parentesco com ele. A filosofia não é filha, é, pelo menos, irmã mais nova do mito, e estabeleceu, desde o seu berço, uma fascinante relação de amizade e confronto com esse irmão mais velho. O alvorecer da filosofia, na tradição ocidental, mistura as suas luzes e sombras com as do mito, que a precedeu na Odisseia da humanidade. A relação apresentada no texto expressa uma passagem transformadora da filosofia referente a... Ponto. Antes de eu te responder, eu queria te chamar a atenção para essa imagem que está ao lado, que é a teogonia. Na tradição, na cultura ocidental, entre os gregos, nós tivemos 2 grandes poetas importantes que abordaram o mito, já de maneira racional até, né? Homero, com a Ilíada e a Odisseia, e Hesíodo, com 2 trabalhos importantes. O trabalho Os Dias, que vai tratar da agricultura e do mundo celeste, e a teogonia, que vai tratar, como está dizendo, da origem dos deuses e da origem da vida do homem e do mundo. É uma obra fenomenal, recomendável, e que está aí na ordem do dia para você, vestibulando, para você que vai fazer os exames, tá? Agora vamos à nossa questão. De novo, a relação apresentada no texto expressa uma passagem transformadora da filosofia referente a organização da polis, B, a reflexão sobre a ética, C, a expansão do território grego, D, a valorização das figuras divinas, e a letra E, racionalização da natureza. Bem, veja bem, o argumento que nós acabamos de ler, né, ele traz 2 coisas importantes. Primeiro, essa relação entre mito e filosofia. Quem veio primeiro? O mito. A primeira forma, né, que o homem teve de tentar explicar e tentar se entender no mundo, utilizando a linguagem, foi a forma mítica, foi a narrativa mítica. Então não tem isso.
Não tem erro, não tenha medo disso, tá? É assim que funciona. A filosofia, ela vem posteriormente. Ela vem do século VI a.C., com os filósofos pré-socráticos, volta ao início da minha aula, utilizando um princípio racional, Marquet, para tentar justificar, através da physis, uma palavra que não tem tradução para o nosso idioma, um princípio racional que deu início a todas as coisas. Um elemento racional, ou um elemento racionalizável, que deu, assim é melhor, deu origem a todas as coisas. Né? O Tales vai dizer que é a água, e assim vai. Né? O Pérez vai dizer que é o átomo, e assim vai. E cada filósofo vai apresentar um elemento específico. Então, entenda que se por um lado, o discurso do mito mostra de maneira fantástica, de maneira até onírica, de maneira poética, o surgimento do homem, da vida, do mundo, e suas diversas relações, sociais inclusive, a filosofia se separa desse discurso mítico, provocando uma outra linguagem, uma linguagem fundada numa racionalidade. Né? A partir daí, nós tivemos vários desdobramentos até chegar hoje, no século XXI. Mas, repito o que eu te disse no início da aula, o discurso do mito continua sendo o discurso do mito importante. A nossa relação com o sagrado continua existindo. O discurso racional, filosófico, científico, continua sendo um discurso importante. Nenhum anula o outro. Para a nossa questão em especial, a letra E é a única resposta consequente. É a única resposta consequente, é a letra E. Tá? Racionalização da natureza. As outras, por exemplo, a organização da polis. A organização da polis tem a ver com o ambiente para o surgimento da filosofia na Grécia. Foi importante, a Grécia tornou-se urbana, surgimento da democracia, o aparecimento do comércio, né, como um elemento efetivamente econômico e que garantiu novas relações, inclusive entre vários povos, o aparecimento da escrita. Né? Então, esses elementos combinados criaram um ambiente para, na Grécia, surgir essa outra maneira de ver, pensar e viver o mundo, tá? Reflexão sobre a ética? Não, a reflexão sobre a ética não faz sentido nenhum para nós. A expansão do território grego? Muito menos. Valorização das figuras divinas? Não, só se fosse o discurso mítico. E sim, a letra E de égua. Vamos avançar, queridos? O tema que nós abordamos hoje é fundamental, porque ele é o começo das coisas. Tudo começou com o mito, não tem meio termo. A primeira explicação que o homem teve para tentar entender o mundo que o cerca e a si mesmo, o surgimento das coisas, o que eu chamo de coisas? A vida, né? O mundo, o reino animal, vegetal, mineral, o universo, o próprio homem, foi o discurso mítico. Foi a narrativa poética mítica, que trata das origens de maneira poética, de maneira onírica, de maneira fantástica, mas foi o uso dessa linguagem que permitiu o homem se situar de alguma maneira no mundo e se separar de alguma maneira dos outros seres. Isso foi fundamental. No século VI a.C., na Grécia especificamente, por que eu falo na Grécia especificamente? Por causa da filosofia ocidental, que é a tradição que nós seguimos. Né? Existem filosofias nos outros povos? Existem. Essas outras filosofias, muitas vezes, são ligadas ao mundo religioso, ao mundo da crença, da fé. Né? Os gregos não, criaram a filosofia como uma ferramenta de controle, de transformação, de muitas vezes dominação da natureza. E os efeitos colaterais estão aí. Não estou aqui, né, não é o momento de valorizar isso, né, de valorar isso aí, não é o momento. Mas é o momento de mostrar que esses dois tipos de linguagem são fundamentais. Esses dois tipos de linguagem construíram o que nós somos hoje. E esses dois tipos de linguagem continuam hoje existindo. O discurso do mito, a relação com o sagrado continua existindo. E o discurso científico, filosófico continua existindo. Não cabe aqui moralizar. A aula de hoje é um tema muito importante para o vestibular da UEA e você, meu aluno, minha aluna, meu querido, minha querida, nos acompanhe nas redes sociais. Por quê? Porque nós temos muito a conversar, você tem muito a aprender e nós temos muito a contribuir com o seu sucesso. Acima de tudo, o seu sucesso para nós é fundamental. Valeu, até a próxima.